Olá, amigos e irmãos em Cristo. Aqui o pastor Eurival novamente para trazer uma mensagem de Deus aos nossos corações. E hoje a meditação, a reflexão na palavra de Deus se encontra em Josué, capítulo 5, versículos de 13 a 15. Diz assim o texto bíblico: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na sua mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava pensando, enquanto lia esse texto, o privilégio de receber a visita de Deus fisicamente por meio de um príncipe do exército dele. Josué tinha recebido a missão de continuar a obra de carregar, transportar, de orientar o povo a chegar bem, com saúde, com vida e inteiros na terra de Israel. Nessa altura da história, o povo já tinha atravessado o Jordão, já tinham celebrado a Páscoa, e agora Josué, eu imagino aqui, Josué olhando para aquela terra, e de repente aparece um homem com a espada. Josué, a pergunta de Josué é pertinente, porque ele tinha tantas pessoas ao redor como consideravam Josué como inimigo, e o povo que estava com ele também. Então Josué estava praticamente cercado de inimigos, porque ele tinha entrado na terra, em lugar de Moisés, conduzindo o povo, com a ordem de expulsar as pessoas que não eram os donos da terra. E essas pessoas, elas saíram da terra e não saíram satisfeitas. Foram os heteus, os amorreus, os perezeus, os gigarzeus e outros eus por aí, que você vai encontrar no texto bíblico anterior a este. Imagina a luta de Josué. E agora, quando ele tira um tempinho para descansar, aparece um homem diante dele com a espada. É natural que ele pensasse que fosse mais um dos inimigos. Por isso ele pergunta: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Meus irmãos e amigos, nós convivemos em épocas atualmente, em que a gente precisa ter muito cuidado com os nossos relacionamentos, cultivar, preservar aqueles relacionamentos que já são saudáveis e gerar outros, não é? Porque a propagação do reino de Deus se faz primeiro com um relacionamento intencional, objetivando levar a pessoa a Cristo, mas para isso nós precisamos primeiro fazer um relacionamento, nos aproximar das pessoas. E não é muito difícil em cidades como a que nós estamos, não é? Em que não existem muitas unidades verticais, as pessoas moram em casas e têm um costume de estar às portas das casas, andando pelas ruas. Nas capitais já é mais diferente, as pessoas moram geralmente em unidades verticais, onde o vizinho da frente, que só tem 1,5 metro de distância, que é o corredor, às vezes não sabe o nome da pessoa, não sabe o que faz e nem sabe às vezes o que está precisando. Então, vamos aqui focalizar a questão do relacionamento saudável. Josué tinha um relacionamento saudável com o povo que ele não tinha começado naquele dia, que ele tinha pegado a responsabilidade de levar o povo a possuir a terra prometida. Ele já tinha um tempo de experiência com o povo, de sofrer junto com o povo, andar com o povo, trabalhar com o povo, ver as vitórias que o povo teve e também as derrotas.
por causa da desobediência a Deus. Então, a pergunta que eu faço, você que nos ouve, você que é irmão em Cristo Jesus, ou ainda não seja, nós esperamos que essa palavra fale ao seu coração. A pergunta que Deus faz, e agora eu imagino Deus fazendo essa pergunta nesse momento para muitas pessoas. Olha, eu te criei, eu te formei, eu te dei vida, te dei saúde. É certo que alguns estão enfermos, mas na maioria dos casos Deus tem dado saúde às pessoas. Dei um trabalho, dei uma vida. É você, és tu, dos nossos que nós criamos, ou você faz parte do exército do adversário? Então eu também repito essa pergunta aqui, agora dirigida aos nossos irmãos em Cristo, e não só aqui em Aparecida do Rio Negro, no Tocantins, mas em todos os lugares onde essa palavra está sendo encaminhada, porque alguns irmãos têm multiplicado o envio dessas mensagens para outros lugares, e algumas vezes até para fora do Brasil. Aos irmãos em Cristo: irmãos, vocês são dos nossos ou dos nossos adversários? Porque muitas pessoas agem hoje como se fossem adversários de Deus, da obra de Deus. Se Josué estivesse aqui hoje, não sei qual seria a pergunta que ele faria diante das pessoas que se levantam, sendo usados muitas vezes pela cegueira espiritual, e não é de propósito muitas vezes, é porque descuidam da oração, descuidam da leitura da palavra de Deus, e o inimigo vem e induz algumas pessoas a se tornarem inimigos do exército de Deus. E eu sei que não é esse o objetivo de você que está nos ouvindo. Se em algum momento você tenha praticado isso, em nome de Jesus, nós suplicamos a Ele, em oração mesmo, que Ele mude isso na sua vida e na minha vida também. Por que não eu me colocar junto com você? Olha, ora, nós somos iguais, nós temos as mesmas dificuldades, nós temos, na condição de humanos, somos iguais e corremos os mesmos riscos. Em algum momento eu já fiz oposição e depois eu fui repensar. Gente, eu estou fazendo oposição não contra o conselho dos homens, mas contra o conselho de Deus, porque os homens que falam em nome de Deus transmitem a mensagem de Deus. E geralmente, com raras exceções, as mensagens são de fiéis depositários, são pessoas que transmitem fielmente aquilo que têm recebido do Senhor. E eu transmito neste momento essa palavra de Deus aos nossos corações e pergunto mais uma vez: és tu dos nossos para lutar conosco, batalhar conosco, enfrentar as fortalezas, vencer as fortalezas em nome de Jesus, as fortalezas que o inimigo coloca diante de nós? Ou você está deixando ser usado pelo inimigo e sendo um dos adversários da obra do nosso Deus? Nós estamos vivendo em época política. Daqui a pouco nós estaremos elegendo os prefeitos, vice-prefeitos, os vereadores nas cidades do Brasil, por aí afora, mais de 5.500 municípios. Serão pessoas, serão governantes de municípios, serão pessoas do legislativo que estarão sendo eleitas como vereadores, e todos estarão governando de alguma forma. A pergunta que eu faço é: nós somos um exército preparado para atender às demandas, às necessidades das pessoas que estão nas nossas cidades, trabalhar pelo bem comum dessa gente ou pelo interesse próprio? Imagino que pelo bem comum. Então a nossa oração a Deus é que você tenha sabedoria para votar,
vote de tal forma que nós venhamos eleger pessoas que venham agir conforme a vontade do Senhor. Nós, na condição de exército de Deus, nós precisamos estar juntos, unidos, fortes no Senhor, não fortes na nossa palavra, no nosso eu. E vamos estar atentos ao que Deus nos fala. Muitas vezes o anjo está ao nosso redor falando, nós sentimos que Deus está falando no nosso coração e às vezes nós não deixamos que Ele complete o recado de Deus para nós. Que sejamos e estejamos mais atentos ao que Deus fala aos nossos corações, para que não venhamos a perguntar às pessoas que estão ao nosso lado: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Porque pode causar alguma dúvida. Então não seja esse o procedimento de cada um de nós, mas pelo contrário, nós possamos afirmar: eu confio em Deus, que você é um dos nossos lutadores, aqueles soldados preparados para a boa obra, a obra de Cristo. Vamos lutar e vencer, meus irmãos, em nome de Jesus. Pai, graças te damos, meu Deus, porque o anjo do Senhor chegou a Josué e falou para ele tirar as sandálias dos pés, porque o lugar em que ele estava era a terra santa, da mesma forma como o Senhor apareceu a Moisés, muito parecido, e o propósito é o mesmo: vivermos em santidade, pois nós somos do teu exército, nós não somos militantes adversários do Senhor, nós somos parte do exército do nosso Deus, que está nos ouvindo agora. E nós clamamos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe as pessoas que estão recebendo esta mensagem, sejam elas dos nossos ou dos nossos adversários que lutam, que se levantam contra a obra de Deus, mas a fortaleza do inimigo cairá em nome de Jesus, cairá por terra, porque o Senhor é maior e melhor do que todas as coisas. Glórias e honras ao Senhor, em nome de Jesus suplicamos. Amém. Glória a Deus.